Aleluia, vamos para a palavra de Deus? Então, tem uma palavra poderosa de Deus para você hoje. Nós estamos numa série de mensagens chamada Escolhas de Cura. Escolhas de Cura. E eu quero ter certeza que hoje o Senhor vai falar com você como falou comigo, como tocou o meu coração, e eu quero poder dividir com você. Então, o tema da ministração hoje nessa série Escolhas de Cura é escolha confessar. Escolha confessar. Mas a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículo 8, diz assim: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Romanos 3,10, a palavra do Senhor diz assim para nós, como está escrito: não há nenhum justo, nem sequer um. Não há nenhum justo, nem um sequer. Espírito Santo, eu me coloco diante da tua presença e quero ser instrumento de graça, de favor, de cura para o teu povo. Espírito Santo, cura o nosso coração, a nossa alma, os nossos relacionamentos. Cura o nosso físico de toda enfermidade e traz sobre nós uma unção fresca. Traz sobre nós esperança, favor, bondade. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir que nessa palavra seja tu a tocar o nosso coração. Abrimos-nos completamente para aquilo que tu tens para nós. Amém e amém. A primeira escolha que nós fazemos na nossa vida, quando começamos a descobrir a vida, o mundo é: não posso. Mas eu quero falar sobre questões emocionais, sobre questões espirituais. Eu quero falar que há muitas vezes, quando nós olhamos diante das tendências, de coisas que são fortes na nossa vida, dos desejos, da vontade da carne, muitas vezes nós dizemos assim: eu não posso, não consigo vencer a minha carne, a minha tendência pecaminosa, eu não consigo vencer as tentações. Ou seja, quando nós admitimos a nossa impotência na tendência que nós temos dentro de nós, de fazermos as coisas erradas. Eu sempre menciono isso, o apóstolo Paulo sempre dizia assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, ele está sempre diante de mim. Ou seja, ele estava admitindo também a sua impotência, a sua incapacidade. Mas se nós ficarmos apenas no não posso, não consigo, a nossa vida vai ficar desgovernada. O que nós precisamos é fazer uma escolha diferente. Não é a escolha do não posso, é a escolha de que meu Pai pode, meu Deus pode, Ele pode todas as coisas. Essa é a chamada escolha da esperança, de eu confiar de que Deus pode. Eu não posso resolver os problemas insolúveis que estão diante de mim, eu não posso, mas meu Pai pode. Nós precisamos acreditar sinceramente em Deus. Eu acredito sinceramente no poder de Deus. Eu acredito que Deus existe, e como a palavra diz, Ele concede galardões para aqueles que o buscam. Nós precisamos acreditar que Deus existe, e Ele diz assim: eu me importo com você, eu me importo com as suas necessidades. E nós precisamos entender que Ele tem poder para mudar qualquer circunstância, qualquer situação. Mas nós temos que fazer a escolha. Eu escolho as impossibilidades ou eu escolho as possibilidades? Eu escolho tentar resolver os meus próprios problemas através da minha força, da minha capacidade, ou eu escolho confiar que Deus vai me ajudar a mudar a minha situação? Diga assim comigo: Deus pode. Diga assim: eu não posso, mas Deus pode. Então isso que é muito importante na nossa vida. A semana passada nós falamos sobre a escolha do comprometimento, ou seja, nós tomarmos uma decisão de nos comprometermos com alguém, com algo, com um propósito. Comprometimento de abrir mão do controle da minha vida e colocar a minha vida debaixo do controle e do cuidado de Cristo. O que nós precisamos entender é que a vida, ela sempre vai responder a decisões, sempre.
sempre. A vida vai sempre responder às decisões. Você decidiu sair da sua casa e vir adorar a Deus aqui hoje. Então, a sua vida espiritual está respondendo a essa decisão. Sabe, quando nós temos problemas conjugais, quando nós temos problemas sérios nos relacionamentos, é a decisão de permanecer junto, é a decisão de perdoar, é a decisão de poder realmente, é essa decisão que a vida vai responder. Agora eu quero dizer para você, você decide, está disposto a decidir, a deixar Deus promover as mudanças que são necessárias para que você possa viver uma vida saudável? Para que você possa viver os planos, para que você possa viver uma vida curada? Você está disposto a fazer esta escolha? Para que Deus, dar a Deus o direito de fazer em sua vida a transformação que é necessária? Eu quero ser um pouco mais prático, não é? Não é só levar você a refletir sobre tudo, mas eu quero ser prático. Como que nós podemos fazer isso? Como que nós podemos escolher pela cura? Como que nós podemos escolher, decidir, colocar nas mãos de Deus a autorização para que Ele possa nos ajudar a trabalhar na nossa vida? Então, nós precisamos fazer uma escolha primeiro, por limparmos algumas áreas da nossa vida que estão sujas. Eu não sei se você já teve a experiência de começar a abrir algumas gavetas que você tem em casa e você começa a perceber que tem um monte de coisa que já não serve para mais nada. Não sei se você já teve a experiência de repente, pegar o seu, vamos lá, de pegar, de uma forma mais direta. Já pegou aquela caixinha de remédio? Quem tem uma caixinha de remédio em casa assim? Tem que ter, né? Todo mundo tem uma caixinha de remédio em casa, um lugar aqui. Aí de repente você pega a caixinha de remédio e você vai olhando um por um e você descobre que 70% dos remédios que estão lá venceram. E remédio vencido, ele se torna veneno. Então, daí você percebe que está lá e você precisa remover porque eles estão ocupando lugares. Ou de repente quando você precisar, está lá. Mas a questão das gavetas, há tantas coisas que estão entupindo as nossas gavetas emocionais, há tantas coisas que estão entupindo os nossos depósitos, que muitas vezes não há espaço para coisas boas. Às vezes você pergunta, por que coisas boas não acontecem na minha vida? Porque ela está cheia de coisas ruins. Aí você fala, mas está cheia de coisas ruins porque coisas boas não acontecem. Não, está cheia de coisas ruins porque para que você possa ter as coisas boas ocupando lugar na sua vida, você tem que desocupar os espaços das coisas ruins. Você tem que desentupir a sua alma de todo lixo emocional que existe dentro dela, que foram sendo guardados no decorrer dos problemas e das dificuldades. E é por isso que nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos fazer essa escolha de cura para a nossa vida, para a nossa história. Então escolha a limpeza da casa, escolha limpar a casa sendo bem honesto com tudo aquilo que está dentro de você, reconhecendo que você não pode ficar com alguns pecados de estimação ali, você não pode manter algumas coisas que você não quis perdoar, não quis ajustar. Eu vou deixar para algum dia eu resolver. Tem que limpar a casa toda. E para isso é importante a gente fazer a escolha pela confissão. A gente precisa confessar que nós somos as pessoas responsáveis pelos nossos maiores males. Somos nós que decidimos guardar as amarguras, os ressentimentos, as ofensas. Somos nós que decidimos muitas vezes optar porque uma simples discussão se torne em ofensa, que fica guardada dentro de nós e se torna em raiz de amargura, e essa raiz de amargura adoece fisicamente, aliás, primeiramente emocionalmente, espiritualmente e naturalmente fisicamente também. O que eu quero dizer para você, eu quero ser honesto com você hoje nessa palavra. Eu sou sempre honesto com você, mas eu quero ser ainda mais transparente com você. Eu não estou aqui para apontar o dedo para você, para os seus problemas. Eu estou aqui pregando para mim primeiro. Eu quero dizer para você que todos nós enfrentamos essas lutas. Todos nós precisamos entender, sempre sermos abertos e honestos um com o outro, porque ninguém está livre de sofrer o dano da tristeza, da amargura, do ressentimento e da ofensa. Ninguém está livre disso. O que nós precisamos entender
entender é que nós temos da par alguém para nos ajudar a vencer isso, a remover isso na nossa vida. Romanos 3:23 diz que todos pecaram, ou seja, todos pecamos, ninguém é perfeito. Então, diante disso, o que nós precisamos fazer? Vamos viver assim, vamos aceitar. Não, a vida é feita de decisões. E hoje eu estou aqui para levar você a entender. Tome uma decisão de cura. E uma das decisões de cura para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, é a decisão pela confissão. Seguir os ensinos de Jesus, seguir as palavras do Senhor Jesus, ter um relacionamento franco e aberto com Jesus é o primeiro passo. Você está entendendo? O primeiro passo é exatamente a gente entender que quando nós queremos assumir um nível de espiritualidade que é adequado com o padrão que a palavra estabelece para nós, a primeira coisa que nós precisamos ter é um relacionamento franco, honesto e aberto com Jesus. Mas ele já conhece toda a minha vida, ele sabe como eu sou. Mas ele quer que nós possamos confessar que nós sabemos também que aquilo que nós somos e estamos vivendo está fazendo mal para nós, está fazendo mal para as pessoas, está fazendo mal para o mundo. Então nós precisamos confessar, nós precisamos pôr para fora. É importante a gente entender isso. O apóstolo Paulo diz assim: miserável homem que sou, quem é que vai me livrar desse corpo de morte que está sobre a minha vida, que está sobre mim? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, para que você possa assumir o padrão de Deus de espiritualidade, decidir por uma vida curada, eu quero dizer para você, você precisa perguntar qual o padrão de espiritualidade eu quero e devo ter. Qual é o padrão de espiritualidade? Nós precisamos entender que existe um padrão. O padrão está estabelecido aqui nessa palavra. Existe um padrão de espiritualidade. Não é um padrão de religiosidade. Não é um padrão que uma igreja estabelece para você. É um padrão que a palavra de Deus quer para você. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é qual o padrão de espiritualidade que você tem. Tem muita gente que acha que o padrão de espiritualidade que ele precisa ter é de se tornar num religioso, de um praticante de regras. Não, absolutamente não. Jesus não quer que eu seja um religioso. Jesus não quer que você seja um religioso. Pelo contrário, você vai perceber que Jesus gastou um bom tempo da sua vida e do seu curto ministério aqui na terra, dos 3 anos de ministério aqui na terra, mas ele gastou um tempo precioso confrontando os religiosos e a religiosidade. É importante a gente entender, olha, o texto que nós lemos hoje, Jesus não diz assim: felizes são os religiosos de coração. O que Jesus diz? Está escrito: felizes são os puros de coração. Puros. O que isso quer dizer? Eu vou colocar para vocês, se você identificar isso, você diz para mim também. As pessoas mais infelizes, as pessoas mais infelizes e murmuradoras que eu conheço na minha vida, e talvez você conhece também, são as pessoas religiosas. São aquelas pessoas que são religiosas do seu coração. São pessoas que não descobriram a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Sabe, as pessoas religiosas, elas passam a vida construindo a vida toda em torno de regulamentos, rituais, e a vida delas, ela é constituída, parece que a primeira coisa que, quando ela acorda de manhã, parece que salta aos olhos dela uma palavra chamada não. Sabe, eu acordo de manhã e o que eu vejo é uma palavra assim: há possibilidades. Eu acordei, tem possibilidades, um novo dia de oportunidades. Mas tem um dia cheio de situações tribulosas para resolver, mas eu estou vivo e eu acordei e existe Deus comigo e há possibilidades. O religioso, ele já acorda, parece que ele já vê um não assim, com letras garrafais diante dele. Ou seja,
elas passam a vida construindo essa história como se nada fosse permitido, como se Deus fosse um ser rigoroso que estava o tempo todo assim, só dizendo não, não, não e não. E eles querem também, os religiosos querem que você acredite que a vida cristã é assim. Por que tem muita gente que às vezes tem medo de passar pelas portas de uma igreja? Por que às vezes você convida alguém para ir numa célula e elas têm dificuldade para ir? Porque elas olham para o crente como se o cristianismo fosse a religião dos nãos, como se o evangelho fosse exatamente esse ambiente de apenas não, não e não e não. Isso é culpa dos religiosos, que muitas vezes, ao invés de abrir a porta da graça, fechou a porta da graça. Ao invés de abrir a porta da oportunidade, fechou a porta da oportunidade. Olha aqui para mim. Qual que é o problema dos religiosos? É que eles são as pessoas mais infelizes do mundo. Eles são tão infelizes, e eles não conseguem encontrar o caminho da felicidade. E eles também, você sabe o que mais irrita um religioso? É a felicidade de quem não é religioso. É a felicidade de quem foi encontrado pela graça, de quem está vivendo o favor de Deus na sua vida, de quem foi perdoado, restaurado e vive uma vida de liberdade. Então ele fica irritado ao ver a possibilidade de que um crente pode ser feliz, pode celebrar, pode aproveitar a vida, pode aproveitar o favor de Deus em santidade. Ele não consegue entender isso. Então os religiosos, eles são tão infelizes o quanto podem ser, e eles ficarão e ficam totalmente infelizes e irritados com a sua felicidade, com a sua alegria. Você pode ver isso. Eles querem debater, eles querem tentar provar para você, até na Bíblia, de que você está errado no propósito. Conhece alguém assim? Não cutuca o irmão do seu lado, não. Nem dá, né? Está separado agora. Você conhece alguém assim? Que fica infeliz com a tua felicidade? Quando você fala como que você celebra a Deus, como que você vive na presença de Deus? Ou seja, o que eu quero dizer para você, todos nós conhecemos muitas pessoas assim. E o mundo conhece muitas pessoas assim também. E aí isso impede muitas vezes as pessoas de conhecerem a graça e o favor de Deus. Sabe, os religiosos, eles resumem a sua experiência cristã apenas a regras e rituais e atividades religiosas. Parece que eles querem fazer você acreditar com eles também que tudo na vida cristã vai ser nãos. Mas o que eu quero dizer para você, a vida cristã não tem a ver com o que fazer. A vida cristã não tem a ver com o que fazer. Não é sobre não pode, é sobre pode. Não é sobre impossibilidades, é sobre possibilidades. Porque o que a palavra de Deus diz? Tudo é possível ao que crê. Então a sua vida cristã, você pode perceber depois que você veio para Jesus, para o Evangelho, quantas coisas que pareciam impossíveis acontecer, estão acontecendo. Parecia impossível você ser feliz, parecia ser impossível o seu casamento ser mantido, parecia impossível você ser curado, parecia impossível você ter amigos, parecia que tantas coisas eram impossíveis, parecia impossível você alcançar a prosperidade com Deus e ser feliz. Tudo parecia impossível, aí você encontra Jesus e você percebe que a fé em Deus, o caminho do relacionamento com Cristo é o caminho das possibilidades, não é dos nãos, porque todas as vezes que eu fico focado nos nãos, eu vou viver uma vida negativa, e esse mundo já é negativo demais, então eu tenho que ter uma vida positiva no mundo negativo, porque o Evangelho é exatamente a boa nova, a boa notícia das possibilidades. O Evangelho é a notícia de que o pecado me leva para a perdição e para a morte, mas Jesus veio trazer a salvação, a redenção e as possibilidades para a minha vida. Então não tem nada a ver com o não, a vida em Cristo é sobre sim. Olha para aqui, João 10 diz para nós: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância.
Então é tudo sobre sim. É por isso que eu quero que, se você está escrevendo ou gravando isso na sua mente ou no seu coração, diga um sim para o Senhor e entenda que Ele tem um sim para a sua vida. Então, hoje, o entendimento que eu quero que você tenha: Jesus não quer que você seja um religioso. Uma das coisas que eu mais valorizo num relacionamento com uma pessoa se chama autenticidade. As pessoas que são autênticas, elas não são meramente aquelas super sinceras, elas são autênticas. Porque tem gente que diz assim: eu sou super sincero, e vive magoando os outros. Tem gente que fala assim: eu falo o que penso, eu falo o que quero, e ele vive magoando os outros. O autêntico não. O autêntico, ele nem precisa falar nada para ninguém. A vida dele, ele é o que ele é. Então, quando ele disser algo duro para alguém, fala: não, isso faz parte de quem ele é. Quando ele falar algo doce, amável, ele diz: isso aí faz parte dele. Quando tem que ser duro, é duro. Quando é amável, doce, ele é doce. Então, as pessoas vão entender você. Você não pode fingir que você é uma pessoa que você não é. Você não pode fingir que você tem marcas, características na sua vida que você não tem. Então, Jesus deseja que você seja autêntico, sabe? Que você seja você. Porque o chique, o joia, o que é transformador é você ser você, não é você ser uma cópia frajuta de qualquer outra pessoa por aí. Porque eu vejo algumas pessoas às vezes querendo ser uma cópia de uma outra pessoa que eles admiram, mas eles não sabem que na verdade aquilo tudo é casca. Nós estamos vivendo numa época construída em que as pessoas elas se maqueiam para poder fazer uma live, elas criam todo um ambiente, falam assim: a minha casa é desse jeito. Aquilo ali é o que ela mostra da casa dela, porque no fundo, há muitas coisas que seriam impublicáveis. Então a autenticidade é a gente poder realmente ir caminhando nos nossos processos de cura, que nós não tenhamos nada a esconder, que nós não precisamos de nenhuma máscara e nenhuma casca diante das pessoas. O preço da verdade sempre será menor do que o preço da mentira. Escuta isso. A mentira, num primeiro momento, parece que vai aliviar, mas depois vem, assim, uma avalanche destruidora. O preço da verdade será sempre menor do que o preço da mentira. A religião, ela tenta esconder a sujeira, ela tenta estabelecer uma cultura do medo, do domínio, do controle sobre as pessoas. Você já viu isso? Do controle, do domínio, do medo sobre as pessoas. E isso traz prisão, frustração. Mas o que eu quero dizer para você: a fé, ela traz a exposição do problema, porque ela traz a cura. A fé proporciona a cura e a redenção. Então hoje, a decisão de hoje é confessar. Confessar. Tiago 5,16 diz assim: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Você quer? Olha aqui, mas eu não sabia disso. É o texto, está claro. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Às vezes a gente acha que a parte do ser curado é só o orem uns pelos outros. Não, confessem os pecados e as duas coisas precisam ser feitas para serem curados. Porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ou seja, quando que eu me torno justo? Quando eu confesso e deixo todas as mazelas diante do altar de Deus, então a minha oração encontra poder nesse processo. A palavra confessar, ela quer dizer assim: professar, reconhecer, ou seja, estar aberto, reconhecer de forma aberta e alegre as situações. A palavra confessar diz respeito assim a publicamente você prometer que você vai fazer algo para mudança, concordar, comprometer-se. Então é uma ação que deve se e junto com a confissão também não adianta a gente confessar, eu confesso que sou culpado e pronto. Junto com a confissão vem o arrependimento, metanoia, mudança, transformação. Junto, não adianta a confissão sem arrependimento.
Não adianta quando o marido ele confessa adultério para a esposa e não se arrepende e continua no erro. Não adianta quando alguém que roubou confessa, mas ele não se arrepende e não deixa a sua vida de pecado. Então há um link, uma ligação sempre junto. Há uma sincronia que precisa acontecer. E na Bíblia eu sempre aprendo que para me arrepender, eu devo me arrepender de tal maneira que é isso que vai me fazer merecer o perdão de Deus. Quando eu me arrependo, eu confesso, eu deixo. Então, eu não me arrependo para merecer o perdão, mas para me apropriar do perdão. Entenda isso. Ninguém merece. Então, não me arrependo para merecer, mas para me apropriar. O perdão já foi dado na cruz do Calvário para nós. Jesus já garantiu isso para nós. Então, é automático. Apropriar-se é você pegar para você o que já é seu. É você pegar e poder utilizar de forma irrestrita aquilo que já é seu. Então, Jesus na cruz do Calvário já estabeleceu o perdão para você. Então, quero reiterar para você, apesar de parecer questão de merecimento, não é merecimento, é questão de direito. Já é de direito, você já recebeu, porque Jesus levou a sua miséria, a sua coisa ruim na cruz do Calvário. Então, confesso para Deus e sou perdoado. Olha o que diz o salmista Davi no Salmo 32:5. Então reconheci diante de ti o meu pecado, não encobri as minhas culpas. Então eu disse, eu confessarei os meus pecados e as minhas transgressões ao Senhor. Então tu perdoastes a minha culpa e o meu pecado. Então confesso e sou perdoado. Confesso para os outros e sou curado. Abrir o coração, pôr para fora, tirar das gavetas emocionais aquilo que não serve mais, aquele lixo que está lá. Ou seja, o que a palavra nos mostra aqui é que o Senhor quer que nós sejamos autênticos na nossa postura, na forma como nós fazemos, porque felizes são os puros de coração, não os religiosos do coração. Não os religiosos, são os puros, aqueles que estão dispostos a olhar uns para os outros sem julgamento, a olhar uns para os outros e entender que cada um tem a sua luta, a sua guerra. Ele está lutando com algum pecado, e eu não vou julgá-lo, porque eu tenho as minhas lutas, eu tenho as minhas guerras também na minha vida. Lá em João capítulo 11, nós lemos sobre o momento em que Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos. João capítulo 11, você vai ler, você vai ver Jesus ressuscitando Lázaro dos mortos. E aí ele chega lá e ele diz, Lázaro, sai para fora. Quando Lázaro sai para fora, é engraçado, mas Lázaro, ele está cheio de ataduras. Ele tinha sido todo enrolado e ele tinha também as mãos e os pés também amarrados. O que Jesus diz é assim, desate-o, tira todas as ataduras dele. Tira tudo aquilo que está impedindo ele de andar. Então havia essas faixas de pano que enrolavam o seu rosto, as suas mãos. Agora, que significado tem isso para nós? Quando nós estamos falando de confissão, quando nós estamos falando de liberdade. O significado é que nada que te amarra e nada que te limita te oportuniza você a ter sucesso, você a se realizar na sua vida. Tudo que te prende, tudo que te amarra vai fazer você ficar num estado de inércia, de incapacidade de cumprir os propósitos. Sendo assim, eu quero dizer para você, nada que faça você tropeçar ao tentar seguir a Cristo, nada que o cubra ou mascare a sua identidade pode resistir ao poder de Jesus de dar vida. Ele quer dar vida para você, Ele quer desamarrar você, quer soltar as suas mãos, Ele quer soltar os seus pés, soltar as suas emoções, soltar a sua vida e liberar você, para você viver na liberdade de Deus. Então, é isso que é importante. A vida cristã é uma caminhada de liberdade. Então, quando você dá a sua vida para Jesus, você vai entender que Ele te traz da morte para a vida. Você vai entender que da mesma forma como Ele fez com Lázaro, Ele vai trazer sobre você a liberdade. Eu quero, de forma prática, que você entenda isso. O que significa soltar essas ataduras? O que significa fazer você livre? Presta atenção, vem comigo aqui. O Senhor Jesus quer remover da sua vida as memórias, as feridas, os hábitos, os bloqueios e as falhas. As memórias dolorosas, as
feridas que ainda não estão completamente curadas ou fechadas, de problemas emocionais, de problemas que você viveu na sua vida. Ele quer remover também hábitos, maus hábitos que atrapalham você de viver a vida que Ele preparou para você. E também isso bloqueia, há alguns bloqueios, alguns impedimentos que o Senhor quer remover, e Ele vai também ajudar você a poder se livrar das suas falhas. Há algo que no passado que não serve mais, e Jesus diz assim: no teu passado eu não me lembrarei mais. Então é daqui para frente, é isso que nós precisamos entender. Então tem crente que está na igreja há muito tempo, mas ainda existem algumas coisas que estão limitando, algumas coisas que estão impedindo de você viver uma vida de realizações e de produtividade. E uma das coisas que Jesus não admite é uma vida cristã espiritual improdutiva. Jesus chegou diante de uma figueira que não estava produzindo frutos, e ele ficou indignado com aquela figueira, e ele deu uma palavra lá, e aquela figueira secou. Lá em João, a palavra do Senhor diz assim: a vara que produz fruto, ele limpa, ele cuida dela para que ela produza muito fruto, mas aquela que não dá fruto, o que a Bíblia diz que ele faz? Ele corta e ele lança no fogo para ser destruído. Se há uma coisa que Jesus não admite, é uma vida improdutiva. Aí você vai entender que muita da improdutividade está ligado com a falta da nossa confissão, de abandonarmos alguns hábitos, algumas atitudes, de nos colocarmos nas mãos de Deus. A vida do religioso, ela é uma vida improdutiva. Porque a vida do religioso, ela diz que você deve ou pode viver só pelos rituais. Só os rituais basta. Mas eu quero dizer para você hoje aqui, o Senhor quer restaurar a sua capacidade de produzir, de realizar, de fazer, de acontecer, mas você precisa buscar essa integridade nele, deixar ele trabalhar na sua vida, confessar onde estão as suas fraquezas, onde estão os seus medos, onde estão as circunstâncias que estão bloqueando você. Não segue assim. Não segue assim, a vida não é boa se você não realmente lançar completamente sobre Jesus todas as suas ansiedades, todos os seus desafios. Então, quando nós estamos andando, caminhando na nossa jornada, existem algumas coisas que nos fazem tropeçar. Mesmo quando nós estamos seguindo Jesus, ainda nós queremos às vezes nos esconder de trás de máscaras. E quem dera fosse só máscaras como a que você está usando aí hoje. Mas são outras máscaras terríveis, porque nós não queremos muitas vezes dar a cara a tapa, não queremos encarar a realidade, não queremos que ninguém saiba a realidade a nosso respeito. E isso limita a nossa liberdade em Cristo. Isso limita o poder de Deus agir na nossa vida e através da nossa vida. Hoje eu estou aqui para dizer para você, talvez eu estou sendo até repetitivo, que a escolha de cura que Deus tem para você hoje é você abrir o coração, é botar para fora aquilo que está impedindo você de viver a liberdade com que Cristo nos libertou. Ele morreu na cruz para nos trazer essa liberdade, para termos uma vida, não apenas uma vida abundante no céu, uma vida eterna, um dia no céu, eu vou ser feliz. Não, Ele quer trazer a vida abundante aqui e agora, mas o que está bloqueando você é a sua própria decisão de não lançar sobre Ele todo o seu pecado, o seu passado em confissão. Ele quer nos libertar de todas estas coisas. Olha aqui o que diz a palavra de Deus, Jesus dizendo aqui em João capítulo 11, a palavra diz assim: tirem as faixas dele. Jesus diz a respeito daquele Lázaro, seu amigo, daquele que estava morto, tire as faixas dele. Jesus está falando para nós hoje: tire as faixas uns dos outros. A confissão nos leva a mostrarmos às pessoas que estão nos ajudando espiritualmente, a colocar nas mãos de Jesus e dizer: Senhor, eu preciso que as minhas faixas sejam removidas, porque eu quero andar, caminhar, correr, voar e viver o teu propósito. Nessa manhã eu quero dizer para você, esse é um ambiente que Deus tem preparado para você. Esse é o ambiente, esse é o lugar para ajudar você a encontrar a liberdade, para ajudar você a superar, a deixar para trás as limitações, as amarras da sua vida. A célula, o discipulado, é o lugar que Deus estabeleceu para potencializar você
para potencializar as suas capacidades, os seus dons, os seus talentos. Mas tudo isso é preciso que solte as faixas. O seu discipulador, ele vai ajudar você a ser desenfaixado, a levar você a sair. Quando você tem um aconselhamento com seus pastores, quando você tem um tratamento personalizado, você vai perceber que algumas amarras vão sendo desatadas da sua vida, tiradas da sua vida, e você consegue ir no propósito que Deus tem para você. Então, é importante você entender que, às vezes, presta atenção nisso. Hoje eu estou batendo na religiosidade forte, porque tem gente que chega na igreja, Jesus fala, solta, solta, desenrola, e ele não dá uma faixa para enrolar com outra coisa de novo. Então, é na liberdade que Cristo nos libertou. Então, agora nós temos que ser verdadeiramente livres. João 8,32 tem sido usado até de uma forma tão errada por aí, mas isso: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quanto mais eu conheço a verdade de Deus, quanto mais eu recebo pregações que vão tirando faixas. Eu queria muito que essa palavra hoje fosse como um desenrolar na sua vida, no seu coração. É isso, porque se verdadeiramente o Filho vos libertar, vocês serão livres. É isso que João 8,36 diz para nós. Que você possa sair daqui hoje decidido, viver uma vida na liberdade em Deus. Eu não sou Deus, mas eu tenho a esperança nele. Eu me comprometo com Ele, os processos dEle, os processos com o seu povo. Eu me comprometo a receber a ajuda todo o tempo. Ninguém consegue sozinho, eu aprendi isso, ninguém consegue sozinho. Essa semana eu tive um momento que eu estava debaixo de muita pressão, de vários problemas de pessoas, circunstâncias, situações que precisava resolver meus próprios problemas. E chegou uma hora que parecia que eu não ia aguentar. Sabe, eu peguei o telefone e acionei um companheiro de jugo, um apóstolo, um homem de Deus que me ajuda muito na minha vida espiritual, e falei, e abri, e desabafei, e confessei, e coloquei como é que estava o meu coração. Sabe, é importante você entender que talvez você pergunta, mas resolveu? Olha, demorou um pouquinho, mas resolveu sim. O Senhor foi agindo, o Senhor foi trabalhando, e os problemas foram resolvidos. Então é importante a gente entender que Deus, Ele trabalha os processos, mas não conseguimos muitas vezes sozinhos. O diabo diz, você é a igreja, você pode caminhar sozinho. Uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: todo predador, ele anda sozinho. Todo predador, ele se isola, mas você pode perceber, é importante a gente entender, é exatamente isso que Josemar Bessa diz. O diabo diz, você é a igreja, você pode caminhar sozinho. Todo predador isola a presa da manada. Todo predador isola a presa da manada. Ele nunca ataca. Você está na célula, está no grupo, está na igreja, o predador não ataca. Ele tenta tirar você do grupo. Ele tenta tirar para poder destruir. Segunda coisa, o que me motiva a confessar e ter o meu coração 100% limpo é a bondade de Deus. O que me motiva a confessar e ter o meu coração 100% limpo é a bondade de Deus. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu na cruz quando ainda éramos pecadores. A base para um coração puro não é o quão bom você tem sido, mas saber quão bom é Deus. A base para um coração puro é a bondade de Deus, não a sua bondade. É importante você entender isso. Então, é baseado no caráter de Deus, não no seu caráter. É baseado nas ações de Deus e não nas suas ações. É baseado na bondade de Deus e não na sua bondade. É baseado nas promessas dele e não em suas tentativas. Um coração puro é presente de Deus. O grande problema é que a gente acha que é eu que vou conseguir isso. Não, é Jesus que já fez isso por nós. É Deus, a sua bondade, que reveste a nossa vida. Então, é um dom da sua graça, é um presente de Deus. Então, e o seu bom comportamento não vai purificar você. Tem muita gente que na religiosidade acha que é questão de comportamento. Não, é estilo de vida, é cultura, irmão. Não é simplesmente, eu me comportei bem, eu mereço. Não, isso não purifica o seu coração. O coração
puro vai mudar o seu comportamento. É isso que você precisa entender. Não é o seu comportamento que vai mudar o seu coração. É o seu coração tomado pela presença de Deus. É o seu coração puro que vai mudar o seu comportamento. O grande problema é esse. A gente inverte as coisas e não faz do jeito certo. A Bíblia diz, são os puros de coração que verão a Deus. Então a minha pergunta para você hoje é: o que o seu coração quer? Lá no fundo do seu coração, o que o seu coração quer? Quer ver a Deus em sua vida? Eu creio que sim, senão você não estaria aqui hoje. Eu quero, meu coração, eu quero Deus, agradar a Deus, eu quero ver a Deus. Então, nós estamos aqui hoje nesse lugar, e esse é um reflexo de quem nós somos, na liberdade de Deus. Diga hoje: venha Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, me ajude a mudar essa situação. Então eu creio e eu quero dizer que a promessa de Jesus para você é que Ele vai mudar a sua vida, mudar o seu coração, e você vai ver a Deus. Romanos 2,4 diz assim: a bondade de Deus o leva ao arrependimento. A bondade de Deus é o que leva ao arrependimento. Você vê uma jornada muito difícil até você se tornar naquilo que Deus quer que você seja. Mas eu quero dizer para você que quando Deus olha para você, Ele olha já como uma jornada concluída. Ele diz assim: já resolvi esse problema. Jesus não vê você baseado nos seus fracassos, nos seus erros, no seu passado. Ele vê baseado naquilo que Ele construiu você para fazer, naquilo que Jesus fez por você. A bondade de Deus leva você ao arrependimento. O pecado, ele deve guiar você para Deus, porque ele é o único lugar onde você vai encontrar perdão, esperança, cura, liberdade, misericórdia e força para continuar lutando, diz o pastor Rick Warren. É importante você entender. A fidelidade a Deus também é outra marca. Há pessoas que podem desistir de você, mas a fidelidade de Deus, ela vai continuar sobre você. Deus nunca desistiu de você. Olha para a sua vida, olha para a sua jornada, olha para a sua história. Deus desistiu de você? Não. Eu posso, de repente, desistir de você. Você pode desistir de outra pessoa, mas Deus afirma: nunca deixarei, nunca te abandonarei. Hebreus 13:5. Pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem qualquer altura, profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar do amor de Deus. Então, a fidelidade de Deus leva você à cura. As promessas de Deus também levam você à cura. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9 diz a respeito disso. Então é importante a gente entender também, Zacarias 13:9 diz assim: colocarei essa terça parte no fogo, refinarei como a prata, purificarei como o ouro, e ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei, e o meu povo é o meu povo, direi, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Então, uma outra coisa que eu quero dizer para você: sabe por que você pode ter convicção da cura de Deus para a sua vida? Por causa do poder de Deus. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Gálatas 5,16 diz: porque é assim eu digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum vocês vão satisfazer os desejos da carne. É importante, e eu quero terminar dizendo para você aqui, quais são os benefícios que nós experimentamos ao ter um coração puro. Quais os benefícios? Então eu concluo dizendo para você: o principal benefício é ver a Deus. Quais os benefícios que experimentamos ao ter um coração puro? Ver a Deus. Ver a Deus nos nossos caminhos. Ver a Deus nas nossas vitórias. Ver a Deus no nosso relacionamento familiar. Ver a Deus é ter essa vida que diante de Deus. Tem um acróstico aqui, eu não sei se eu coloquei ali, mas o que eu vou falar agora é um acróstico que fala a respeito de uma vida livre. Ou seja, quando você tem um coração de experimentar a Deus, você tem uma vida leve, uma vida de satisfação e contentamento. Uma vida pesada é muito complicado. L é a primeira palavra do livro: uma vida leve. Uma vida inabalável, uma vida constante, perseverante, que permanece em Deus, em Cristo Jesus. Uma vida vitoriosa, V de vitória, uma vida abundante, ou seja, de progressão em todas as áreas da sua vida. Uma vida restituída das percas, de coisas legítimas, graça de Deus liberada sobre a sua vida. E por final,
uma vida ensinadora, ou seja, uma vida que compartilha as suas experiências com os outros. Entenda uma coisa: tudo que você está passando não diz respeito apenas a você. Tudo que você viveu e passou na sua vida não diz apenas respeito a você, Felipe. Tudo que você viveu e você passou, às vezes tem muito mais a ver com os outros do que você mesmo. Em toda a minha história ministerial e pastoral, eu já passei por dramas, eu passei por circunstâncias assim que seriam assim para desistir. Mas no andar da carruagem eu começo a encontrar algumas circunstâncias e situações na vida das pessoas que eu entendo por que Deus permitiu passar por aqueles vales, por aquelas situações. Simplesmente porque eu pudesse entender e compreender as circunstâncias de outras pessoas. E é porque eu creio muito naquela palavra que eu já preguei aqui recentemente: com a mesma consolação que vocês são consolados, vocês consolam aos outros. Você está entendendo? Com a mesma vitória que você teve sobre alguma área na sua vida, vai ser o instrumento de Deus para você ajudar as pessoas a terem vitórias nas vidas delas. É importante a gente entender isso. Glória a Deus.